Alexandre, bem-vindo ao canal. Obrigado, Sandro. É Obrigado. um prazer estar aqui com você. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria tocar num assunto muito interessante, que para mim é muito interessante, dentro da lei de franquia. Que quando a gente olha a lei de franquia, a gente vê que ela é basicamente centrada em mostrar como tem que ser a circular de oferta de franquia. E só tem um único artigo que fala sobre o contrato propriamente dito, que diz que ele tem que ser escrito, diz que ele tem que ser assinado, mas que inclusive não precisa nem ter firma registrada, ou seja, preza pela boa-fé, correto? Existem os contratos típicos e os atípicos. Afinal de contas, o contrato de franquia é típico ou atípico? Vamos lá, excelente pergunta sua. A lei é uma lei que tem apenas 11 artigos e nós tivemos um evento quando a lei fez 20 anos lá na BF e chegamos à conclusão de que, apesar de a lei contemplar esses dispositivos, a lei é muito boa porque ela não engessa as partes. Então ela é uma lei bastante ampla, bastante genérica. Ela fala realmente muito pouco do contrato. Isso. Ela só fala de COF, né? Não nos dá os elementos necessários para a elaboração completa de um contrato de franquia, que o contrato de franquia, devemos lembrar, é um contrato extremamente complexo, né? Ele fala de marca, ele fala de operação, de autorização, de obrigações de fazer, obrigações de não fazer. Isso. Então ele acaba permeando vários institutos do nosso direito, né? E, portanto, como a lei não regulamenta o contrato especificamente, eu entendo que seja um contrato atípico, porque ele demanda necessidades que não vêm diretamente da lei. Sendo atípico, a Lei 8955 não tem a intenção de, digamos assim, dizer como o contrato tem que ser. Nem de perto. Nem de perto. E exemplo, do caso da lei do inquilinato, que a gente tem todo um regramento que é suficiente para fazer um contrato bem feito na base da lei. Portanto, a lei ela é aberta e deixa o seguinte: eu espero que a COF funcione dessa forma, de modo a garantir transparência ao máximo possível. E vocês, portanto, conversem e se acertem para que a boa-fé de querer contratar funcione entre as partes. É exatamente isso. Parece até uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que a lei te dá uma liberdade de contratação e de negociação, e lembrando que franqueador e franqueado são empresários no mesmo nível e que têm a liberdade e condições iguais, né, de fazer uma boa negociação, ao mesmo tempo que isso é bom para o franchising, porque dá liberdade, não há engessamento. E lembrando, o franchising é um segmento muito resiliente, ele é muito reativo. A gente teve uma crise recente, mesmo diante de um cenário de crise, crescemos em torno de 7%. Isso. Né? Então é um setor robusto, ele se readequa muito rapidamente, então ele é muito forte, muito resistente e muito rápido para reagir diante de cenários não favoráveis, adversos. Né? E ao mesmo tempo que isso é bom porque dá liberdade para as partes, também é uma zona de conflitos, porque existem então as regras que são criadas pelas próprias partes, obedecendo, obviamente, todo um ordenamento jurídico, que a gente tem que lembrar que nós temos a lei de franquia, mas a lei de franquia ela tem que ser vista dentro de um contexto, porque nós temos uma Constituição Federal, como a própria lei de franquias, ela não dá uma amplitude nas demais áreas, nós temos as outras leis, como você falou, a lei da propriedade intelectual, nós temos o próprio Código Civil e os outros ordenamentos que se conversam. Isso tudo converge num contrato complexo e aí é muito bom porque dá liberdade, mas também pode gerar certas situações de conflitos. A circular de oferta de franquia, a lei diz que você tem que receber ela por escrito com até 10 dias de antecedência do pré-contrato ou do contrato, certo? Exato. Quando se usa pré-contrato e quando se usa contrato e qual a diferença? Há
alguma pegadinha para um entrante? Ótima pergunta sua. Então vamos lá. A COF, o nosso sistema, ele está baseado no sistema norte-americano, que é o berço do franchise. Né? Então a nossa lei só deu certo aqui no Brasil porque ela foi inspirada no modelo de sucesso, que é o modelo americano. Certo. Então a base, o princípio da nossa legislação é o que a gente chama de disclosure. O que é? A transparência. Tá certo. Por isso que a COF tem que ser entregue 10 dias antes de você fazer qualquer pagamento ou assinar qualquer contrato. Tá. Para quê? Para que quem esteja interessado em ingressar no sistema de franchising tenha acesso a uma gama de informações que são muito amplas, passando por dados financeiros da empresa, que ela tem que apresentar o balanço financeiro dos últimos 12 meses, tem que apresentar dos últimos 24 meses, tem que apresentar relação de franqueados, dos últimos franqueados que se desligaram dos últimos 12 meses, enfim, uma série de informações de negócio. A lei diz isso. Então a COF ela é muito importante para que a pessoa tenha esse acesso antes de assinar algum compromisso e fazer algum pagamento.